Cara, toda vez que eu posto uma RTX 4070 ou 4060 Ti MSI Ventus, seja a 2X ou seja a 3X, de 2 fãs e 3 fãs, todo mundo chega para dizer que é impossível e inutilizável comprar essa placa, porque ela é muito quente, vai explodir, porque ela não presta para nada, ela é absolutamente inútil, inutilizável. Mas aí eu fiquei pensando, cara, de onde o pessoal exatamente tira isso? Eu fui fazer uma pesquisa. A primeira coisa que eu encontrei foi um review do Tom Hardware que elogia essa placa de uma ponta a outra. Só que eu cheguei nesse gráfico. E esse gráfico coloca todas as MSI Ventus num patamar absurdamente abaixo de todas as outras placas no mercado no que tange a RTX 4070. Por que que nesse gráfico ela está como sendo a pior versão de RTX 4070, mas em vários outros reviews ela não aparece desse jeito, a não ser que seja o do Guru 3D. É essa análise que a gente vai fazer para tentar entender se realmente você deve evitar uma MSI Ventus, e aí realmente eu já não consigo nem te recomendar nem nada disso, ou se, na verdade, isso é um exagero, é uma forma de elencar as coisas e categorizar produtos que não necessariamente fazer o pior produto ser ruim, mas sim o pior produto só não ser comparável aos outros melhores. Vamos ver se a gente entende isso melhor depois do recado dos nossos patrocinadores. O vídeo que você está assistindo é patrocinado por World of Warships. World of Warships é um game gratuito disponível não somente para PC como também para consoles, que entrega os melhores gráficos em jogos do estilo com uma absurda simulação de física da água, texturas, efeitos e detalhes refinados com vários modelos de navios de guerra absolutamente fiéis, bem como um realismo empolgante e imersivo em uma vastidão de mapas com um clima dinâmico, tornando cada batalha uma experiência única. Além disso, dispõe de várias classes de navios para escolher, sejam os mais icônicos e históricos encoraçados, contra torpedeiros alucinantes e velozes, devastadores, cruzadores multifuncionais, submarinos e porta-aviões. Para completar, tá sempre recebendo atualizações de novos conteúdos a cada mês, seja navios, nações, cosméticos e muito mais, em comparações como a que rolou com Transformers, Godzilla vs Kong, entre outros. E se você usar o link que tá na descrição, você já pega um baita pacote inicial usando o código BRAVO no registro. Você já começa com 500 dobrões, 1,5 milhão de créditos e 7 dias de conta prêmio e um navio. Tá esperando o quê? O link tá na descrição. Pessoal, olhando o review do Tom Hardware sobre a MSI Ventus 3X, eles são taxativos e extremamente elogiosos. É uma placa barata, é uma placa rápida, é uma placa tão boa quanto qualquer outra placa, tem temperaturas excelentes, inclusive a própria MSI Gaming X, num comparativo que eu vi recentemente, ela era a placa com a melhor temperatura em todos os quesitos. Então, para mim, ficou muito estranho quando o pessoal começou a comentar sobre a Ventus 2X e 3X serem as piores de todas. E aí entra aquela questão daquele gráfico que eu mostrei para vocês, e aí eu fui atrás da origem desse gráfico. Fui ver o vídeo da pessoa que realmente está posicionando-se dessa forma, e o que eu encontrei foi o seguinte, gente. Segundo ele mesmo, no teste do Guru 3D, que foi o único que detectou isso, ele decidiu colocar todas as MSI Ventus num patamar abaixo. Por quê? Porque por conta de dois capacitores, dois componentes que elas têm, não serem refrigerados, seja pelo backplate, seja pelo dissipador, não ter contato nenhum com o thermopad, eles ficaram isolados e segundo o thermal imaging, né, do próprio Guru 3D com câmera FLIR, eles detectaram que chega a basicamente 96, 97 graus aquele componente. O resto tá numa temperatura absolutamente normal e segundo esse rapaz que faz essa análise, isso torna essas placas piores do que as outras. Fazendo uma pesquisa mais aprofundada com relação a isso, até para ver se de repente não era só o Guru 3D que tinha detectado esse tipo de coisa, eu já verifiquei que realmente foi só o Guru 3D que conseguiu chegar nessa temperatura, o que pode indicar que aquela placa especificamente pode estar com algum erro, com algum problema. O engenheiro da MSI que chegou a receber essa placa para testes e tem um relato dele em algum dos sites, eu vou tentar pôr o link aí na descrição para vocês, ele relatou que ele chegou a verificar 90 graus de temperatura nesses componentes. E aí, 90 graus é uma temperatura aceitável para esses componentes, tá, gente? Essa temperatura não é uma temperatura preocupante, porém, lógico, vão ter outras placas que vão ter esses componentes com temperaturas menores. E aí, por isso mesmo, a gente pega e diz assim, bom, se você tem uma placa pelo mesmo preço que tem uma temperatura menor, ela é mais aceitável, ela é uma melhor pedida. A questão é que as MSIs Ventus, tanto a 2X quanto a 3X, são as placas mais baratas do mercado. E aí, assim, você deixar de comprar ela não me parece ser uma boa opção, porque essa temperatura, 90 graus, não vai deixar a sua placa parar em algum momento. Ela não vai destruir, ela não vai explodir a sua placa, ela não vai comprometer os outros componentes. É claro que seria desejável que fosse menor, é lógico, mas aí acho que tem menor temperatura, elas são mais caras, e elas não são mais caras de graça, justamente pela fama. Agora, para além disso, o próprio Guru 3D,
mesmo quando detectou que estavam em 96,5, 97 graus, eles mesmos determinam lá no site deles. Eu vou citar aqui para vocês. Na posição mais alta da imagem, a gente observa que a seção do VRM não está refrigerada adequadamente, porque o heatsink falha em ter contato com uma área crucial. Consequentemente, as temperaturas escalam ao redor de 97 graus Celsius nessa região. Mas apesar de os componentes serem desenhados para garantir tanto calor, inegavelmente eles estão chegando em seus limites. Ou seja, se um componente desse está desenhado ali para 100, 105 graus, ele já está chegando próximo do limite na métrica do próprio Guru 3D. O que não significa necessariamente muita coisa, gente. Sinceramente, é tipo assim, você tem um design térmico que vai trabalhar sobre um limite. Chegando nesse limite, é preocupante? Depende. Depende do ambiente que você está, depende de como você vai usar, depende do tipo de workload que você vai trabalhar e a quantidade de tempo que você vai trabalhar. Sinceramente, como a gente já identificou que outras pessoas detectaram 90 graus, outras detectaram 80 graus nos fóruns pelo mundo, sinceramente eu consigo mais acreditar que nós estamos falando de uma placa que é mais quente do que as outras, que consegue ser determinadamente pior do que todas as outras que você tem em comparação, só que aí é que entra a diferença da interpretação. Ser pior do que as outras a torna obrigatoriamente mais barata. Então, se ela é mais barata, ela é vantajosa. Agora, ela ser pior do que as outras, mais barata, não a torna uma compra impossível, não a torna um produto inútil, não a torna um produto que não é para você comprar em hipótese nenhuma. Aí eu já discordo. Então, nós estamos falando de uma placa que não tem a mesma competência, assim como a PNY não tem a mesma competência de uma Asus ROG Strix, né? Só que o que eu tenho percebido, pelo menos no Brasil, é que muita gente fica sendo alienado a comprar placas 2, 3 mil reais mais caras porque tem mais VRM, porque o VRM é super refrigerado, porque... Cara, isso não há necessidade. Se você realmente, por exemplo, para paraenses que vivem num ambiente quente e úmido, em que o computador tem um gabinete com baixo airflow, que tem air cooler ou water cooler que não garante bem a temperatura do processador, colocar uma placa dessa que vai estar dentro de um forno, aí realmente eu não recomendo, cara. Agora, porra, para a grande maioria das pessoas que vai ter um gabinete com um mínimo de refrigeração, que vai ter um PC ou um CPU refrigerados adequadamente, que vão ter uma placa que vai estar fria, vão ter ali alguns capacitores, algumas fases do VRM, que não vão ter a temperatura mais baixa possível. Mas, pô, cara, você vai pagar 400, 600 reais a mais por causa disso? Aí vai depender de você. A questão é que eu realmente não concordo com a ideia de simplesmente falarem como se aquela placa fosse morrer a qualquer momento só porque isso está acontecendo. Pelo contrário, nós já vimos aqui RX 5700 XT que a própria placa referência chegava a 105 graus, cara. Entendeu? Então, assim, e a placa vive até hoje, sabe? Então, não é algo assim, entendeu? Então, o que a gente precisa é, claro, criticar isso, fazer as pessoas terem a noção de que, olha, essa é o pior modelo em termos de refrigeração de VRM, mas é fria em todos os outros quesitos. É silenciosa em todos os outros quesitos. Então, qual que é o ponto realmente que a torna inviável? Nenhum. Você só vai ter que decidir se você vai gastar mais para ter uma placa um pouco melhor em algo que não vai fazer provavelmente diferença nenhuma na sua vida, mas é só um state of mind, né? É tipo uma paz de espírito que você quer ter, beleza? Ou se, pô, se você vai pegar uma 4070 com uma performance bacana, com silêncio, com refrigeração adequada e só alguns VRMs que vão estar ali sendo refrigerados de uma maneira diferente, o que não necessariamente é de uma maneira inadequada, que vai fazer com que eles morram. Tá bom, pessoal? Então, sinceramente, se você tá com a grana apertada e quer uma 4070, a MSI Ventus 2X ou 3X são boas, cara. Vão lhe entregar uma performance igual a das outras. Vão ser silenciosas. Agora, se realmente você é aquele preciosista que diz, não, eu quero a melhor placa possível, mesmo que eu pague R$ 1.000 a mais numa 4070, podendo estar indo numa 4070 Ti, beleza, cara, a decisão é sua. Eu fiz a opção para uma Pellet Game Rock OC 4090, que era R$ 2.000 a menos do que uma 4090 famosa, uma MSI Game X, uma Galaxy, uma Strix. Mas já vi gente comentar assim, não compra essa porque ela não tem um ou dois capacitores ali. Meu amigo, que isso? A minha chega a quase 3.000 MHz aqui se overclockar, cara. Tu vai precisar desses dois, três capacitores para quê? Para ganhar 30 MHz, pô? Pô, pelo amor de Deus, a placa é super fria, super silenciosa, tranquila. Não tem. Esse preciosismo, realmente, ele precisa parar. E eu não sei qual é a origem disso.
Mas beleza, estou aqui eu lutando por isso e vamos ver no que isso vai dar ao longo do tempo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.